pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Santalks, o webinar da Biosseguridade da Sanfar. É com muito carinho, muito prazer que a gente convida a todos e recebe a todos nesse dia tão especial, que a Sanfar preparou com muito carinho, muito cuidado, começando e iniciando o projeto Santalks. O Santalks é uma série de webinar técnico, e o objetivo desse evento, desse projeto, é justamente abordar os principais conceitos, tendências de biosseguridade e apresentá-los de forma bem assertiva, bem objetiva e de forma prática, para que seja aproveitada por vocês. Teremos conosco palestrantes com uma vasta experiência nos diferentes temas. Aproveitem bastante esse momento para realizar a troca de experiências. Desejamos a todos um ótimo evento e, de imediato, passo a palavra para o Rodrigo Bernardi, nosso gerente nacional de vendas, para que ele possa lhes dar as boas-vindas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ana. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer de antemão a participação de todos em nosso evento. Hoje iniciamos na prática um projeto que faz parte do DNA da Sanfar, que justamente é a nossa contribuição na educação continuada em prol da biosseguridade. Biosseguridade é essa utilizada como ferramenta de prevenção e manutenção da saúde animal. Através desse objetivo, desse propósito, idealizamos o Santalks Biosecurity. E certamente este será o primeiro webinar de uma série de muitos que estão por vir. Então, desejo a todos que aproveitem o momento e tenham todos um ótimo e um excelente evento. Muito obrigado. Agradecemos o Rodrigo pelas palavras. Seguimos. Iniciamos imediatamente com as apresentações. Teremos uma dinâmica de 2 apresentações, com 30 minutos cada, e os questionamentos poderão ser realizados após finalizarmos essas 2 palestras. Tá? Utilizem o chat para os questionamentos, e é importante lembrar que há necessidade de vocês estarem logados na plataforma do YouTube para que possam fazer os questionamentos. Bom, então a gente inicia com a palestra do professor e Dr. Paulo Lourenço, falando sobre conceitos e estrutura de um programa de biosseguridade e o impacto de falhas de biosseguridade global. O professor e Dr. Paulo Lourenço é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado em Medicina Veterinária Preventiva e Epidemiologia pela mesma. Ele tem doutorado em Biologia Molecular pela Universidade Federal de Uberlândia, atua como professor titular aposentado da Universidade Federal de Uberlândia e é membro do Conselho Consultivo do MAPA. Ele tem experiência na área de Medicina Veterinária Preventiva e tem foco em apicultura. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer a Sanfar por essa deferência e agradecer a todos aqueles que estão aí para a gente, nos próximos 30 minutos, trazer algumas informações que já é de conhecimento de todos, mas que a gente precisa de sempre estar na mesma tecla, com educação continuada, para que a gente possa cada vez mais assegurar aquilo que o Brasil tem de mais importante, que é a nossa biossegurança, a nossa sanidade animal. Nós vamos falar um pouco sobre aquilo tudo que nós estamos fazendo, se estamos reduzindo os desafios que estão no campo, os conceitos e a estrutura de um programa de biossegurança, as medidas operacionais, ou seja, as medidas de bioexclusão e biocontenção, e os impactos que representam essas medidas operacionais quando não bem executadas, nas falhas dos programas e, consequentemente, nas falhas das exportações, da segurança alimentar e outros impactos em outras áreas. A avicultura, ela tem uma história de sucesso e a avicultura brasileira, ela, ao longo dos anos, ela conseguiu, nenhuma atividade agropecuária conseguiu atingir o grau de desenvolvimento que a avicultura alcançou nesses últimos 50 anos, seja na área de genética, seja na área de bem-estar animal, nutrição, ambiência, sanidade, entre muitos outros aspectos. E isso vai continuar passando por mudanças em diversas áreas do conhecimento
uma vez que o Brasil continua com grandes desafios pela frente, com a abertura de novos mercados, principalmente mercados em outros segmentos, como ovos, por exemplo. A dinamização dos mercados que nós já temos, que nós nos relacionamos com mais de 160 países, e isso é muito importante que a gente continue cada vez mais presente nesses países, e para isso nós precisamos de manter e assegurar o nosso status sanitário, que daqui para frente vai ser cada vez mais uma cobrança de sanidade, sanidade, sanidade. Esses são os desafios que nos esperam pela frente. E a biossegurança nos traz uma oportunidade muito grande da inserção nos mercados. E a pergunta que a gente faz é, um programa de biossegurança, ele custa muito? Antes de fazer essa pergunta, nós temos que fazer a pergunta: se nós não investirmos num programa de biossegurança, qual que será a consequência disso em não fazer esse programa de biossegurança? Essa é a pergunta correta que nós devemos avaliar os riscos, uma vez que biossegurança é um investimento que nós temos não só na saúde animal, mas no bem-estar animal, nos resultados zootécnicos, na rentabilidade, na sustentabilidade das empresas, uma vez que uma ave, para expressar o seu potencial genético, ela tem que ter a sua saúde. Um animal, para expressar o seu potencial genético, ele tem que estar em conformidade com os seus mecanismos fisiológicos, nos seus mecanismos para se defender, imunológicos e assim por diante. Então, quais são os custos de prevenção e controle de doenças? Nós temos investimento nas áreas, investimento em instalações, nos equipamentos, investimento nas aves, na ração, nas vacinas. Mas o investimento mais importante, quando nós falamos de saúde, é o desenvolvimento de um plano de biossegurança. E esse plano ele tem que vir acoplado à capacitação e treinamento das pessoas. Uma vez que o comportamento dos riscos, nós só vamos conseguir reduzir com a implantação de procedimentos mais seguros e procedimentos assertivos. Desta forma, a indústria, como uma cadeia muito longa, que começa na sua reprodução primária, passando por toda a área de criação, incubação, fábrica de ração e a parte de processamento, o que nós precisamos como desafio é que a indústria olhe para aquilo que nós já conhecemos. Nós sabemos muito bem o que representa os perigos que existem dentro das granjas e quais são os riscos potenciais que nós corremos por falhas em programas de saúde. Dessa forma, o cenário que nós temos hoje e o cenário que nós projetamos para o futuro, ele cada vez mais ele está baseado em 4 pontos básicos. Existem outros, mas pelo menos esses 4 são muito importantes, que é a saúde animal, que quando nós falamos em saúde animal, nós estamos falando em saúde pública. Nós temos mais de 1.400 doenças humanas, sendo que 75% dessas doenças humanas são causadas são zoonoses. Nós falamos em bem-estar animal, cada vez mais o bem-estar animal sendo cobrado do setor produtivo. Estamos falando de segurança alimentar, o consumidor mais atento às questões da saúde e da rastreabilidade, uma vez que nós precisamos buscar aquilo que houve uma falha para fazer as correções necessárias. Portanto, no novo modelo de produção animal, o foco é saúde animal. Esse novo modelo não dá espaço para outras situações que não seja a saúde. Porque o que está acontecendo com a indústria na atualidade? A indústria constrói para a otimização de áreas, para a otimização do seu setor produtivo, galpões cada vez maiores. As densidades, consequentemente, são maiores, as
populações em determinadas áreas são maiores, a genética cada vez mais apurada, mais exigente para expressar todo esse potencial genético, nós precisamos de condições de ambiência, nós precisamos de condições para que a ave possa expressar. E a produção integrada, que nós já conhecemos bastante no Brasil e em outras partes do mundo. Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo hoje em termos de procedimentos operacionais, procedimentos culturais, procedimentos de execução de tarefas dentro do setor produtivo, se nós estamos reduzindo os desafios? E o que o técnico do campo hoje ele enfrenta? Enfrenta problemas digestivos, enfrenta problemas respiratórios, enfrenta problemas de condenações de carcaça por dermatoses, dermatites e outras consequências mais. Portanto, o que nós precisamos é de ter um papel crescente, cada vez mais, olhando para os cuidados à saúde, curando menos doenças e promovendo mais as boas práticas de biossegurança na produção animal. Isso faz com que os conceitos que nós conhecemos, que é a implementação das boas práticas de manejo para prevenir o risco de introdução, que seria a bioexclusão, e, com isso, promover o controle da disseminação, que seria a biocontenção de agentes causadores de doença. Aí, o que nós queremos com esses programas é a adoção de um conjunto de atitudes e comportamento por parte das pessoas para que eles realmente cumpram todos esses procedimentos, com a finalidade de reduzir os riscos em toda a cadeia produtiva. E para isso, atitude é intenção, comportamento é ação. E quando nós falamos em atitude por parte das pessoas, é porque as pessoas têm um papel muito importante em surtos de doença. O contato direto ou indireto com as aves, o homem é a principal via da introdução ou disseminação de doença entre as granjas. E está demonstrado em várias situações, aqui eu estou dando apenas um exemplo, mais de 90% dos casos de surtos de doenças, sejam elas economicamente importantes para o setor, ou seja elas importantes em saúde pública, as pessoas são a causa de transmissão entre granjas. Ou seja, quando nós falamos que mais de 90% dos casos, as pessoas, elas são a causa da transmissão, nós estamos nos referindo que mais de 90% das falhas na biossegurança são resultado da atividade humana. E, consequentemente, a atenção voltada para o controle da movimentação de pessoas, de veículos, de equipamentos e outras movimentações, o resultado pode ser uma redução bastante significativa dos problemas de doenças. E o terceiro elemento, o elemento chave no controle da doença é a prevenção. Ou seja, nós temos a prevenção direta, que é a biossegurança, e a prevenção indireta, que além da biossegurança, existem várias outras condições, como vacinação, para implantar um programa de vacinação, há necessidade de detecção precoce, ou seja, de vigilância, para que a gente possa identificar realmente a circulação de agentes patogênicos e promover com isso as reações que seriam o controle ou a erradicação de uma doença. Portanto, quando nós falamos em princípios básicos de um programa de sanidade, nós estamos falando em dizer o que é feito, em fazer o que se diz que se faz e comprovar o que é feito. Para isso, o conceito mais abrangente que nós temos de biossegurança é fazer corretamente todos os dias. Fazer corretamente para que as falhas de biossegurança não ocorram e, caso alguma falha ocorra, nós possamos identificar essa falha, avaliar essa falha, voltar lá atrás e rever os nossos procedimentos para voltar a controlar um determinado problema. Assim, os conceitos básicos temos que retornar na base,
treinamento, auditoria, a biossegurança cultural, através das boas práticas. Esta é a palavra-chave. Boas práticas em granjas, em incubatórios, em fábricas de rações, em plantas de processamento, para que o programa seja eficaz, com o desenvolvimento do tipo de cultura que motiva a empresa a aderir aos procedimentos para proteção dos lotes contra as doenças infecciosas. Sem isso, nós não vamos ter sucesso. A biossegurança cultural é o investimento mais importante, ou seja, é a capacitação de todos no segmento para que tenhamos consciência daquilo que realmente pode significar um perigo e se tornar um risco de algum problema. Então, para manter um programa de biossegurança em uma granja, tem que haver um respeito à aplicação de barreiras, sejam barreiras sanitárias, físicas, biológicas. Cada porta é importante. Pessoas, veículos, fomites, pragas, animais, pintos de um dia, limpeza e desinfecção. O que quer dizer? Fazer o básico bem feito é o sucesso de um programa de biossegurança. E por que as barreiras físicas, sanitárias, biológicas não foram respeitadas em um determinado evento patológico? Falta de planejamento no processo de treinamento e capacitação para fazer o básico bem feito. Então, nós temos que retornar na base. A base é a sustentação de todo um programa de biossegurança. As pessoas, elas têm que ser capacitadas, elas têm que entender, elas têm que ter comprometimento com o programa de sanidade. Por quê? Nós que estamos no campo sabemos, os detalhes fazem toda a diferença e fazem grandes diferenças. Uma simples falta de controle de roedor, o desastre é grande. A falta de controle de um cascudinho, outro problema. A equipe de pega do frango, as caixas mal lavadas, tudo isso são detalhes que têm um papel muito importante na propagação de um problema. Portanto, o que nós precisamos de ter mais conhecimento? As características do hospedeiro, a suscetibilidade, a contagiosidade. Isso varia muito de agente para agente. Isso varia muito das condições em que o animal é submetido à ambiência e outros fatores. As condições do patógeno. Ele tem uma grande infectividade, a sua patogenicidade é grande, a sua virulência, ele fica no ambiente, a sua estabilidade no ambiente é grande por muito tempo. E isso tudo demonstra a capacidade e a eficácia do contato, o que quer dizer que o contato está fortemente dependente da densidade populacional. E quando nós analisamos densidade populacional numa granja que tem isolamento, que tem barreiras físicas, nós estamos colocando um risco potencial para a introdução e disseminação de um problema de baixo risco, porque a propagação em áreas pouco povoadas, a propagação é um risco potencial baixo, porque nós temos uma condição de barreiras físicas que impede que haja uma propagação mais rápida. Ao contrário, quando nós temos uma densidade populacional onde o risco de introdução é muito maior, ou seja, quando a doença entra, ela tem uma capacidade muito grande de propagação com um risco potencial muito alto. O que quer dizer? A própria densidade populacional, por si só, já permite a propagação da doença. Conhecendo esses fatores, nós podemos, hipoteticamente, estabelecer conceitos de porteira. Para a simplicidade do entendimento daqueles colaboradores, o conceito de porteira é muito bom. Eu tenho as ações que eu tenho que ter antes da porteira, ou seja, os controles de entrada, que vão ser segmentos desse excelente iniciativa
da Sanfar de fazer um bloco de palestras voltados para ações de biossegurança, né? E aqui, todas essas condições futuras aí, nos próximos eventos, mostrando quais são as medidas importantes para que a gente tenha nos controles internos de entrada, aqueles controles que nós temos que ter internamente dentro da porteira, né, dentro da granja em si, e os procedimentos depois da porteira, que são os controles de saída. A partir desta condição, o que nós precisamos conhecer para estabelecer um programa de biossegurança? Primeiro, nós precisamos de conhecer a propriedade, o tamanho da propriedade, o tipo de produção que eu vou criar dentro dessa propriedade, o manejo que eu vou adotar, quais são as infraestruturas e os limites dessa propriedade, o status sanitário em volta dessa propriedade, a localização desta área, a densidade animal que nós vamos estabelecer, o estado de saúde que nós vamos estabelecer em virtude dos vizinhos que nós temos, dos limites, e aquelas condições que nós vamos estabelecer em tempo de paz, ou seja, nós não temos desafios de doenças para estabelecer uma situação mais emergente, e no tempo de guerra, que são as emergências sanitárias. A partir do conhecimento desses três fatores, nós podemos identificar os riscos da propriedade e da área, estabelecer quais são esses riscos e, através do conhecimento da situação, aplicar as medidas de controle adequadas, seja de vigilância epidemiológica ou seja de reações mais precoces, como controle e erradicação de uma doença. Então, em tempos de paz, o que nós temos é que a área suja, vamos dizer, se a gente pode dizer assim, a área suja, a área negra, ela está tudo que é fora da granja. A área de transição é a área de banheiros, onde nós vamos sair da área negra e entrar na área de transição com todos os procedimentos de banho, troca de roupa, de calçado e outras condições. E a zona limpa branca, dentro da granja, das instalações. Aqui nós podemos dividir em microisolamento e macroisolamento. O microisolamento está exatamente na zona limpa, né? Onde nós temos que ter todos os cuidados necessários e tudo aquilo que está fora da granja tem que ser considerado potencialmente um risco, um perigo e uma probabilidade desse perigo se tornar um risco. Então, seria essa condição. E para estabelecer em tempos de guerra, que seria a adoção de medidas mais enérgicas de emergência sanitária, a zona negra passa a ser a granja. Ou seja, nós identificamos um problema na granja, naquele núcleo especificamente, a zona de transição continua sendo os banheiros e a área limpa é ao lado de fora da granja. Então, nós precisamos de ter uma biocontenção muito grande na área suja para que essa granja infectada ela não contamine outras unidades de produção. Ou seja, a propagação da doença, nós vamos impedir a propagação e a disseminação da doença a partir dessa unidade de produção. Contudo, os passos importantes no conceito de biossegurança são, primeiro, nós vamos prevenir a entrada. Entrou, nós vamos impedir a disseminação. E o mais importante disso tudo é determinar a fonte, de onde que veio. Nós precisamos identificar as fontes de persistência. Por que entrou? Os porquês, né? E os porquês são: por que eu estou dentro da granja? O que eu fui fazer na granja? O que eu levei para a granja? Para que a gente possa estabelecer essas grandes mudanças através de pequenas ações, de pequenas verificações. A partir disso, vamos estabelecer, e nos próximos encontros que a Sanfar vai promover, nós vamos conhecer quais são
as medidas de biossegurança no contexto de uma granja de reprodutora, de um incubatório, de uma granja de frango, de uma granja de poedeira e assim por diante. E para estabelecer um programa no sistema de produção, eu preciso de auditoria. Auditoria é treinar, capacitar e explicar. Eu preciso de melhorar meu processo. E se eu preciso melhorar meu processo, eu consigo através de auditorias. O gerenciamento do dia a dia é necessário nós verificarmos a análise de ocorrência das não conformidades, a capacitação das pessoas, o controle e as medidas e a melhoria dos processos. Com isso, nós vamos obter os resultados esperados e a prevenção dos riscos. Por que a auditoria é importante? É para verificar situações, para ver se os módulos de treinamento que nós temos dado para os integrados, para as nossas equipes, eles estão de acordo. Eles são essenciais para o programa, para o sucesso do programa. Situações como um caminhão de ração que derrama ração, situações de um controle de roedor que não está sendo bem realizado, situações onde permite o abrigo de animais, de roedores e de outros veículos de transmissão são bastante importantes, né? Portões, a presença de animais, tudo isso tem um papel simples, mas muito importante. Portanto, a organização e a limpeza são fatores primordiais dentro de um programa bem estabelecido. E para isso nós precisamos de monitorar. O monitoramento dos procedimentos, ele resulta em melhoria significativa da qualidade dos processos e do desempenho produtivo e econômico. E uma falha que nós temos visto muito grande é o uso indiscriminado de telefone celular, seus acessórios, que entram dentro das granjas, e ele tem se tornado uma violação muito grande para os riscos de biossegurança, seja em reprodutora, seja em poedeira, seja em frangos, né? E tem um trabalho que mostra bem isso, né? Que é um veículo silencioso, que transmite doença de uma granja para granja, porque eu carrego isso de um lado para outro. E nenhuma empresa de celular, até hoje, nos disse qual que é o método conhecido para que nós tenhamos uma desinfecção segura e seja recomendada sem danificar nossos aparelhos. E, portanto, isso vale como uma reflexão, porque os impactos nas falhas da biossegurança global, ela deve ser olhada sob o ponto de vista de que determinar o que aconteceu, o que não é fácil. Nós precisamos de ter controle sobre isso, nós precisamos de ter registro, determinar por que aconteceu e, a partir daí, determinar o que fazer para reduzir essa probabilidade para acontecer novamente. Quando nós falamos mundialmente, as doenças aviárias continuarão a ser a principal questão para a indústria e seu futuro estratégico. Os surtos de doenças emergentes podem se transformar em uma epidemia e ter a extensão adversa ao comércio internacional, e o Brasil, como o maior exportador de carne, nós vamos ser impactados se algum efeito adverso acontecer. E o que aconteceu, a pandemia, né? Ou seja, os aumentos dos custos de ração, de matéria-prima, a disponibilidade e o impacto negativo nos consumidores pós-pandemia. Rever conceito é importante, muitas mudanças estão acontecendo, o tempo está passando, as empresas precisam de se reinventar, foi um grande aprendizado, os consumidores mudaram seu hábito, as relações das empresas com os consumidores passou de um pesquisador desinformado passivo para um pesquisador informado ativo, ou seja, mais de 58% das pessoas estão buscando mais notícias, as pessoas estão, a cada nova informação, se tornando especialistas em problemas, averiguando o problema, olhando mais prazo de validade, conteúdo, isso tudo tem um papel importante, e nós, como sanitaristas, nós como epidemiologistas, precisamos de estratégias para prevenir
estabelecer prevenção e controle através de um diagnóstico bem feito e precoce, através de biossegurança, através da vacinação, boas práticas de manejo, porque não existe medida de biossegurança meia boca, né? Vou fazer a metade de uma limpeza e desinfecção, uma metade de um controle de roedor. Se isso acontecer, nós somos bombeiros, nós saímos para apagar fogo e não vamos ter sucesso. O sucesso e um fracasso de um programa passa pelo seu conceito, pela sua estrutura, pelo seu planejamento, pela sua execução, pela sua monitoração e pela sua conformidade. Eu agradeço bastante a Sanfar. 30 minutos são muito pouco para a gente conversar sobre biossegurança, mas eu creio que a mensagem que nós trouxemos é para reflexão. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor, pela excelente palestra, mais uma vez, né? E trazendo esses pontos de quanto é importante o treinamento, capacitação e explicar para as pessoas por que elas têm que fazer o que fazem, né? Então, a importância da biosseguridade. E a gente segue imediatamente para o próximo palestrante. Bom, então, de apresentar o Dr. Gustavo Simão, tá, com o tema biosseguridade, custo ou oportunidade, um case de sucesso. O Dr. Gustavo é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e mestrado pela mesma instituição em Medicina Veterinária Preventiva. Tem MBA pela FGV e certificado pelo National Pork Board. Atualmente é gerente de serviços veterinários da Grosseries Peak, responsável pela garantia da saúde dos animais importados, rede de multiplicadoras e unidades de disseminação de genes da empresa, no Brasil e na Argentina. Dr. Gustavo, a palavra é sua. Obrigado, Paulo. Vou fechar aqui, estão todos vendo aí a apresentação. Muito obrigado a Sanfar pelo convite e aproveito para parabenizar a empresa pela iniciativa de um tema tão importante e num momento tão oportuno que nós passamos, né, por uma pandemia, e que aprendemos muito aí todos esses conceitos que foram apresentados aqui pelo professor Paulo. Excelente palestra, e vamos lá. A gente aqui tem o objetivo de passar para vocês, se eu chegar no final da apresentação e conseguir provocar vocês aí a pensar um pouco no futuro, pensar um pouco o que pode acontecer amanhã, uma notícia de uma contaminação, ou daqui um mês, daqui 2 meses, ou daqui um ano, e a gente pensar o que a gente pode fazer para se antecipar, eu vou ficar satisfeito. Então, a gente inicia aqui, gostaria de apresentar o que nós vamos falar hoje, as principais ameaças da suinocultura brasileira, vamos falar também do impacto financeiro das principais doenças, as vantagens da suinocultura brasileira em relação aos outros grandes produtores mundiais, o que seria uma formação da cultura de biossegurança, como se forma uma cultura, tá? Diretrizes para um plano de biossegurança, quais são os pilares que a gente precisa ter para iniciar o planejamento para fazer esse plano de biossegurança, as ferramentas que devemos ter para fazer a gestão, um case de sucesso que eu trago para vocês, uma experiência nossa, e as últimas mensagens. Bom, gostaria de começar aqui com um slide que mostra, claro que isso aqui é um consenso de discussões entre nossos consultores, né, e profissionais da área, sobre os principais vírus ou principais doenças que estão ameaçando o país em grau de risco, né. Então, a gente fala em peste suína clássica como principal, né, o mais importante em termos de impacto que causaria, né, e também pelo fato de já estar dentro do país, né, em uma zona não livre, né. PIRS, pelo fato também de já estar notificado no Uruguai e teve fronteira seca com esse país, e entra em terceiro lugar a peste suína africana, não é porque ela está fora do continente americano que não é importante aqui pelo impacto dela. Então, ela vem em terceiro lugar, e aí outras doenças que a gente tem no continente americano e em vários países aí que exportam animais de alto valor genético para o Brasil também tem essas doenças, que é PED, TGE e Delta coronavírus. Bom, pessoal, esse aqui é uma
é uma foto da malha aérea, né, muito usada aí na internet, mostrando a movimentação de pessoas que nós temos hoje em dia, né? Então, é algo absurdo, e a gente viu aí o poder da disseminação de um vírus, claro que ataca pessoas, né? Então, é diferente, mas a gente tem ainda vírus aí, como peste suína africana, que pode ser transportado por carne, né, já processada. Então, pessoas aí tem uma culpa grande aí nessa disseminação. E também aqui os navios, né, vamos dizer, um cordão umbilical que a gente tem com a Ásia diretamente nesses grandes exportações de grãos, né, então esses navios vão até lá e voltam, e a chance de ter carnes clandestinas ou própria alimentação do pessoal do navio, isso pode ser descartado na costa e assim acontecer uma contaminação no país. Então a gente não pode descartar também essa possibilidade. E para isso eu gostaria de trazer aqui para vocês e provocar, né, fazer essa provocação da gente ir um pouco para o futuro aí, né, fazer uma brincadeira com esse clássico dos cinemas, né, De Volta para o Futuro, onde a gente vai até o futuro, né, e vê o que pode estar que nos espera, né, e o que a gente pode fazer antes, né. Então, eu deixo claro aqui que os personagens, lugares e eventos dessa história são fictícios, né, foram criados para ampliar a visão de possível evento que poderia afetar a vida de milhares de pessoas, e opiniões compartilhadas são de responsabilidade exclusiva do autor e não representam seu empregador ou governo. Bom, estamos lá em novembro desse ano, pessoal, 4 de novembro, em Wuhan, na China, onde que ao meio-dia o operador de empilhadeiras de uma fábrica de suprimentos de ingredientes para ração de suínos, né, ele foi almoçar com sua família, né, para comemorar o aniversário de sua mãe, e a sua mãe falou para ele, para o Zanguin, o seguinte: os suínos estão ali no quintal, e eles estão há 6 dias sem se alimentar. Vai lá e veja o que está acontecendo. Então, o Zeng foi lá, olhou, passou a medicação que precisava comprar e imediatamente já voltou para sua fábrica para fazer o seu trabalho na parte da tarde. E esses ingredientes, eles foram para o porto de Xangai, né? No dia 6 já estava no porto de Xangai, onde foi enviado para o porto de Paranaguá, dia 6 de dezembro, então aproximadamente um mês depois já está no porto de Paranaguá. E a gente sabe, né, através desse trabalho aqui do Scott D, em 2018, deixou bem claro aí a resistência dos vírus, né, a viabilidade desses vírus em diversos ingredientes, né, fazendo essas viagens intercontinentais e se mantendo viáveis, né, e a peste suína africana foi um deles aqui, em vários ingredientes se manteve viável. Então, a gente sabe que isso é possível, né, então, a gente está em 6 de dezembro de 2021, tá, e aí, esse ingrediente chega na fábrica no dia 15 de dezembro, tá? Chegou na fábrica no Paraná, de uma granja, e de uma integração, e a granja do senhor Heriberto Fritz recebeu a ração no dia 20 de dezembro, 36 dias exatamente após esse evento do senhor Zeng. Bom, no dia 5 de janeiro, do ano que vem, do ano 2022, às 6h15 da manhã, o chefe do serviço oficial da DAPAR recebe essa notícia aqui no WhatsApp de um veterinário oficial, do serviço oficial. 80% de mortalidade, hemorragia generalizada, suínos doentes em 2 granjas vizinhas. O que eu faço? E aí ele diz, né, passa o endereço que eu ligo para você. E aí o produtor já tinha entregado leitões e vendeu animais de descarte para 3 compradores desde o dia 25 de dezembro. Bom, pessoal, a notícia boa é que nós não estamos no dia 5 de janeiro, né? Como final dessa história. Nós estamos aqui no dia 21 de julho. Então, a gente tem tempo ainda até lá para tomar algumas medidas, para refletir sobre o que pode acontecer no futuro e reduzir essas chances. Então, com isso, eu trago aqui a realidade que houve, né, na China em 2018, né, com essa quebra
com esse surto, né, essa contaminação do país, maior produtor de suínos, né, detentor da maior rebanho suíno do mundo, né. Então a gente tem que, no inventário de total de animais, teve uma redução de 450 milhões de animais para 180 milhões de 2018 até início de 2020, né, tendo uma discreta recuperação. Então, a gente vê aí 60% de impacto de redução do número de cabeças do rebanho total da China. E o número de abate, né, eles saíram de 62 milhões de suínos abatidos para 26 milhões. Então, é algo assim gigantesco, né, o impacto que houve. Claro que eles têm uma característica de produção, né, que favoreceu a disseminação, né, pequenos produtores, produtores de subsistência. Hoje está mudando muito esse cenário na China, no que diz respeito ao tipo de produção, mas sem dúvida foi algo assim inédito na nossa cadeia. E o que houve lá? O que aconteceu lá e o que acontece nos casos de peste suína africana? Esse gráfico que eu trago aqui para vocês foi uma cortesia aí do professor Chris, da Iowa State University, em 2019, de uma granja real mesmo, que aconteceu, se eu não me engano, foi no Vietnã. Essa granja, ela teve aqui os sinais clínicos acontecendo, né, no decorrer do tempo, e aí, 5 dias, o que acontece? 5 dias antes, 5 dias depois da entrada do vírus, a granja continua da mesma forma, clinicamente, né? Então, o produtor, ele continua sem saber de nada que o vírus entrou. 10 dias depois, começam alguns sinais clínicos a aumentar, e aí surge a dúvida, né? E na hora que você tem noção do que pode estar acontecendo, o que acontece? É como se fosse uma torneira vazando, né? Animais já foram para outras granjas, você não conseguiu fazer a biocontenção, né? E aí, isso que estava ocorrendo muito e na China, e a disseminação foi muito rápida. E aí eu trago aqui uma comunicação do Ministério da Agricultura chinesa, né, onde que de 68 investigações que foram feitas, né, sobre surtos, eles chegaram à conclusão que 46% desses surtos aconteceram a partir de veículos e trabalhadores sem critério de desinfecção. 34% a partir de alimentação de suínos com restos de alimentos e 19% transporte de animais vivos e seus produtos. Bom, passando agora a peste suína clássica, estima-se, o Ministério estimou um impacto aqui no Brasil, na zona livre, de 1,3 a 4,5 bilhões de reais, caso o vírus entrasse, né, na zona livre de peste suína clássica. PIRS, um prejuízo aí que os Estados Unidos têm estimado de 1 bilhão somente nos Estados Unidos, né, $1 bilhão. PD, em 2014, chegou a ter uma redução de 3 a 6% da produção dos Estados Unidos, né? Então a gente tem noção do que seria isso, né? Então um prejuízo aí de 1,8 bilhão de dólares, né? E os Estados Unidos teve que importar carne suína para conseguir abastecer o mercado interno, para ter uma ideia. E aqui eu trago um agente que é endêmico no Brasil, né? A Braxpira raiodizinteri, que eu consegui aqui um estudo que mostrou um prejuízo aí de 115 milhões ao ano, e pensando em animal, 8,30 dólares ao ano para tratamento nesse agente. Para a gente fazer uma simulação aqui de PIRS, no caso PIRS endêmico no Brasil, caso PIRS entre e a gente não consiga erradicar a tempo, o que seria PIRS endêmico no Brasil? Eu peguei aqui como base uma análise que tem anual da contaminação das granjas dos Estados Unidos, e eles têm aí em torno de uma média, nesse decorrer de vários anos, aqui desde 2010, 30% das granjas dos Estados Unidos se contaminam com PIRS todo ano, tá? Seja aquela granja que já está contaminada, ela vai se contaminar com uma nova cepa e assim por diante. Então, se a gente considerar esses 30% de contaminação todo ano, Brasil com 2 milhões aproximadamente de matrizes, né? A gente tendo uma taxa de infecção de 30%, a gente vai ter em torno de 628 mil matrizes infectadas por ano.
E esse estudo aqui do Willie Lopes, da Iowa State University, se baseou aí, eu me baseei para fazer esse cálculo nesse estudo, que ainda não está publicado, mas que chegaram a 250 dólares por matriz. Isso aí representaria 150 milhões de dólares por ano para o plantel reprodutivo somente. E considerando animais no crescimento e terminação, o valor, coincidentemente, é o mesmo, que é 5 dólares por animal, e aí a gente chegaria num prejuízo, considerando o dólar a 5,20, e de mais de 1 bilhão e 600 por ano o impacto de PIRS endêmico no Brasil. Para a gente ter uma ideia de uma granja, quando entra PIRS, cada linha aqui é uma semana, isso aqui também foi compartilhado por um amigo de uma granja dos Estados Unidos, onde entrou aqui PIRS nessa semana, aqui onde começou a ficar vermelho, tá? PIRS status mudou, e aí a gente vê aqui nascidos vivos saindo de 11 e indo para 7, natimortos também aumentando muito, e o que mais chama atenção mumificados, e o que mais chama atenção é aqui a gente tendo 0 de desmame em uma semana, né? Além da gente ter também aqui abortos, uma quantidade de aborto assim, que a gente não consegue nem imaginar onde a gente colocaria essas fêmeas dentro de uma granja. Bom, e aqui também mortalidade, né? Mortalidade pré-desmame chegando a 100%, por isso que não teve desmame aqui. Bom, eu fiz uma simulação aqui, considerando os dados também do Dr. César Moura, que me passou que são cenários de sistemas diferentes, né? Status diferentes que os Estados Unidos, eles têm esses status diferentes para PIRS, então sistema negativo, recém-positivado, vamos dizer assim, recém-contaminado, um sistema que está positivo estável, ou seja, tem vacina, já está estável, e aquele que está instável. Então, a gente tem alguns indicadores aqui que já estão no estudo, já que reduzem mesmo, né? E a gente chega em receita, impacto de receita num plantel de 10 mil matrizes, o impacto aqui da diferença da receita seria, num plantel que acabou de se contaminar por PIRS, de 90 milhões por ano de receita, sistema estável, positivo, 38, e o instável de 70 milhões por ano. Então, é um impacto muito grande. Benefícios, no caso do micoplasma, eu trouxe aqui dados do benefício de você ser livre, né, ou ter a granja fechada para micoplasma, fechada para reposição interna. Então, essas aqui, NFRF pensa em granja de reposição interna, e MRF recebe somente reposição de avós, mas produz a F1 dentro, né? Então, a gente partiu aqui de um parâmetro dessa granja, né, de positiva, e que recebe somente avós para reposição do plantel, e a gente foi vendo o benefício que tem de uma granja que é fechada, porém positiva, porém fechada, não recebe animais de fora. O benefício final é de R$ 5,00 por cevado, tá? E no caso de ser negativa para MH e APP, R$ 36,74 de benefício em relação às granjas positivas. Isso dá uma diferença de R$ 30,00 entre esses dois sistemas, só por ela ser positiva e negativa. Bom, no caso de antibióticos, que também é algo que é um tema muito importante, que está sendo muito trabalhado, muito discutido, né, a redução ou uso prudente de antibióticos, né, a gente tem um levantamento aqui da equipe de 450 mil matrizes, né, e esse levantamento, cada letra dessa aqui é uma granja, né, então a gente chegou aqui num estudo dessas 450 mil matrizes, isso aqui é em feed, tá, antibiótico somente em ração de creche e terminação. Nós chegamos aqui em 86% das granjas, o uso registrado estava acima de 150 miligramas de princípio ativo por quilo de peso vivo. E em 53% estavam acima de 300 miligramas, tá? E as granjas que são livres para MH e APP, elas, claro, elas vão utilizar antibiótico para outros agentes que são endêmicos, né?
e que aproveitam de situações ali, são oportunistas e precisam de ter algumas medicações. Mas se a gente comparar com as demais, as que são negativas, elas sempre vão estar aqui por último nesse ranking, nesse gráfico aqui. Bom, as oportunidades que nós temos na suinocultura brasileira, nós somos livres, né? De quê? De peste suína africana, de PIRS, de PED, de TGE, de delta coronavírus, estomatite vesicular, a peste suína clássica, né? Como eu disse, a gente tem duas zonas e o Ministério está trabalhando muito forte para a erradicação nessa zona não livre, e a febre aftosa, né? Somos livres com vacinação, exceto os principais estados aí que precisariam ter esse reconhecimento, teve aí agora o reconhecimento da OIE, estão como zona livre sem vacinação. Então, é um status invejável e nenhum outro produtor, nenhum outro grande produtor de suínos no mundo tem esse status. Outro benefício grande que nós temos aqui é o nosso custo, né? Então, a gente comparando o nosso custo de produção em relação colocar um point aqui, se vocês fica melhor aqui. A gente tem aqui um custo abaixo da média do custo europeu, né? E claro que Estados Unidos, Canadá também chega muito próximo desse nosso custo. Porém, a gente tem aí é claro que está um pouco, isso é de 2019, mas nós temos uma vantagem competitiva nesse sentido também. Claro que nem tudo são flores, né? A gente tem aí cenários que a gente tem alta rentabilidade na atividade, né, no Brasil, mas também temos cenários como nesse momento, né, que a gente tem aí por um fator que ninguém esperava, né, e isso aqui vale para todos os produtores, todos os países estão tendo esse aumento de custo, né, e aí você precisa de ter alto capital de giro, é um momento muito, muito crítico, né, da suinocultura, rentabilidade negativa. Porém, a gente tem, imagina se a gente tem ainda somado a isso um problema sanitário com esses agentes que eu falei no slide anterior. As exportações brasileiras de carne suína seguem uma série histórica, né? A gente tem aqui em volume e em receita de exportação, né? O gráfico fazendo aí exatamente o contrário do que vem acontecendo aí com um caso, por exemplo, a China, né, perdendo produtividade. A gente está aqui subindo o gráfico em receita e exportação. O nosso cenário aqui de destinação da nossa carne, a gente tem um potencial enorme na nossa consumo interno, né, que evoluiu muito de 2010 para cá, mas tem muito ainda a evoluir, né. Bom, e pessoal, e a cultura de biossegurança? Como é que surge uma cultura? É importante a gente refletir sobre isso. Uma cultura qualquer, por que a gente tem comportamentos hoje que a gente não tinha no passado e acabou tendo agora? Então, antes de qualquer coisa, vamos pensar aqui, as pessoas fumavam, né, dentro dos aviões, né, as pessoas, para a gente ter ideia, né, a gente não consegue imaginar que isso existia, né? Imagina um avião hoje, você entra no avião, todo mundo fumando. Cinto de segurança, né? Muitos não utilizavam, né? A gente tinha aqueles carros feito de lata dura, que quando batia não absorvia nenhum impacto. Então, você imagina o risco ali que as pessoas corriam, enfim. Então, hoje, você não consegue mais entrar dentro do carro e num automático você não colocar o cinto de segurança. Bom, então, cultura surge assim, a gente tendo informações de gerações passadas, né? Então, as gerações que foram sofrendo com alguns impactos, elas vão passando para frente e esses impactos vão diminuindo, porque as pessoas vão aprendendo e ensinando para as próximas gerações, certo? E isso acontece também com as doenças, né? Então, coloquei aqui um exemplo da criança colocando, né, a mão na tomada, mas as doenças, elas também são assim, a gente vai aprendendo. Nós aprendemos muito com essa pandemia e pode ter certeza que as gerações para frente também vão aprender muito. Então, a comunicação e o conhecimento formam a cultura, qualquer cultura, e a cultura de biossegurança não é diferente. Os Estados Unidos tiveram, né,
lá em 2001, entrada de PIRS, e em 2014, entrada de PED, e assim por diante, né, outros agentes aí de alto impacto, e aí eles aprenderam com isso, né, isso foi passando de geração em geração, e também tiveram que se organizar, porque senão não estariam competitivos. Então, hoje eles têm um sistema de comunicação entre os produtores, o que eles entendem que é a área limpa e a área suja é muito diferente do que a gente entende, a parte de amostras laboratoriais, de exames laboratoriais, lavação dos veículos. Eles têm uma organização de várias empresas que monitoram as granjas, né, igual eu mostrei lá no início, quais granjas estão se contaminando, onde estão se contaminando, rodam muitas amostras, então isso aí, eles foram forçados a ter essa cultura, porque senão eles não seriam competitivos. E quais são as diretrizes para o plano de biossegurança? O que eu trouxe para vocês aqui é um exemplo nosso, né, da PI, que é o BioShield, que é um programa global que a gente segue, então precisa ter uma expectativa, onde você tem as políticas, os padrões a seguir, treinamentos para a gente chegar mais próximo dessa expectativa e auditar. A gente tem que auditar para ver se esse treinamento está sendo eficiente. E as ferramentas que eu coloco aqui para a gente montar um plano seria avaliação e identificação dos principais eventos de risco para cada agente, implementação das estruturas e procedimentos considerados inegociáveis do ponto de vista de biossegurança, auditoria dos itens conformes e não conformes a cada visita, ter um plano de ação sendo gerado todo mês, né, após esses itens conformes e não conformes encontrados pelo auditor, um banco de dados estruturado para discussão e implementação, treinamentos, né, com materiais didáticos e avaliação de desempenho, porque não adianta nada a gente passar ali listas e mais listas de texto para as granjas e cobrar deles. Eu trouxe aqui um exemplo de uma investigação que teve nos Estados Unidos de várias granjas, de 2015 a 2018, sobre essas granjas que tiveram surtos de PIRS, né? Então, o professor Dr. Darrell Holdkamp, que é um dos maiores especialistas aí em biossegurança da Universidade de Iowa State, ele fez essas investigações, e no caso de PIRS, as granjas que contaminaram, que foram estudadas, principal evento de maior risco que foi avaliado foi a entrada de funcionários e descarte de animais, seguido aqui por outros eventos, no caso de quebra por PIRS, né, contaminação por PIRS. No caso de PED, você vê que muda, né, o risco maior, ele mudou, o evento mudou. Então, ele passou a ser a remoção da mortalidade e o desmame passou a ser os maiores riscos. Por que desmame? Porque caminhões chegavam para buscar o desmame com frequência e esses caminhões provavelmente não estavam sendo lavados ou desinfetados da forma, ou fazendo vazio da forma que precisaria. Então, eles chegaram nessa conclusão. Por isso que é importante elencar todos os eventos de risco que existem, quantas vezes eles se repetem, para você montar um plano de biossegurança eficiente para o que você quer, para o agente que você está querendo fazer a bioexclusão. E aí, pessoal, eu trago aqui algumas fotos, alguns prints que eu fiz de alguns vídeos, né, que a gente utiliza em treinamentos. Então, desde aí da chegada das pessoas, né, que o uso de propés para proteger os calçados, as cercas, todos esses pontos, eles vão passar por auditoria e vão ser elencados se estão conformes ou não conformes. E, como eu disse, você precisa ter um banco de dados e uma forma de gerenciamento desses dados muito claro e visual para você discutir com o gerente, discutir com a empresa e ver as formas que você tem para investir e reduzir esses itens não conformes que estão aparecendo aqui do lado direito, quando você faz essas auditorias. Cada item desse aqui tem várias 4 a 5 perguntas que elas têm pesos e elas vão entrando aqui como itens conformes e não conformes. E aí, também um ranking é muito importante, se você tem sistema de granjas, então você comparar as granjas para mostrar se está dentro da meta ou se não está, as categorias dessas granjas tendo metas diferentes. Então, aqui eu trouxe só um exemplo, a gente está começando a alimentar esse sistema de versão 2021,
mas é um exemplo só para mostrar para vocês o gerenciamento desses pontos de biossegurança que precisa ser feito e fica bem legal para ser trabalhado nas grandes. Eu queria mostrar aqui o que seria o ideal que as pessoas precisariam ter na granja, sem que precisassem ser vigiadas, né? Então, eu trouxe um vídeo aqui, fazendo uma analogia, para vocês entenderem, assim, o que a gente quer buscar em relação ao funcionário. O funcionário tem que estar pensando o tempo todo nos movimentos que ele está fazendo e os riscos que ele está trazendo para a granja. Esse vídeo não está com som, pessoal, justamente para eu ir comentando. Cada procedimento ele tem que ser, o funcionário tem que estar sabendo que aquele procedimento está levando mais tempo. Eu achei essa propaganda fantástica, antes que ela fala de vida, né? E mostra ali, com certeza, números estatísticos, né? De acidentes e isso aí é o que a gente precisaria ter. Funcionários treinados dessa forma a gente precisa ter dentro das grandes. Então, aqui indo para o final, eu trouxe aqui um case de sucesso que nós tivemos, né? A gente tem aqui ilustrado aqui uma foto de uma das nossas unidades de disseminação de genes, né? Uma central de machos, onde a gente produz as doses disseminantes, e lá no fundo tem as quarentenas, essas duas quarentenas aqui, que elas sempre estão trabalhando de forma simultânea, né? Por quê? Porque todo o sistema está filtrado, né? E esses filtros, esse sistema de filtragem de pressão positiva, ele tem primeiro ali uma camada com filtro G4, que tira as impurezas maiores, depois vai para um biológico, né? Que é um F9, que é o mesmo usado para PIS nos Estados Unidos, uma placa evaporativa e o motor propulsor que joga esse ar para dentro. Então, todos os galpões ali estão em pressão positiva, com a entrada de ar filtrada. E aí, o que houve? O único evento que nós tivemos no transporte, a gente suspeita que seja no transporte dos animais para a quarentena, né, porque a origem ainda ela continua livre até hoje. A gente teve a contaminação de uma dessas quarentenas, foi detectado no monitoramento, contaminação por micoplasma H. E os dois galpões, até o galpão principal e a quarentena do lado, elas continuaram negativas, mesmo depois da depopulação. Então, a gente entende que isso aqui é um case de sucesso de toda essa estrutura que nós montamos para justamente proteger o galpão principal. Então, ações que nós tomamos foi depopular imediatamente a quarentena 1, após a confirmação de QPCR, com sinais clínicos, né? Lavagem, desinfecção, auditoria e vazio, testagem do galpão principal e da quarentena 2 para ver se continuavam negativo. Então, a gente conseguiu isolar. E os impactos que poderiam acontecer? A gente teria que depopular um galpão de 500 reprodutores de altíssimo índice genético, uma sobrecarga de produção de doses nas outras unidades, e a ação de limpeza, desinfecção, vazio e retomar a produção de doses, isso iria tomar pelo menos 8 semanas aí para voltar à produção. Então, frente a esse prejuízo, esse investimento já se pagou. As últimas mensagens que eu trago para vocês aqui de tudo que a gente falou, eu gostaria de destacar o impacto que essas doenças que a gente listou aqui são muito grandes e são maiores que qualquer programa de biossegurança que possa ter. Todos aí da iniciativa privada e o Ministério da Agricultura devem sim levar muito a sério os riscos de peste suína africana no país. A entrada desses agentes de alto impacto vai afetar a vida de milhares de pessoas, né? O estado sanitário que nós temos aqui é único entre os produtores no mundo, dos maiores produtores. Programas, ferramentas e muitos conhecimentos de biossegurança já estão disponíveis, então não tem desculpa hoje para não seguir, né? E a biossegurança funciona e é a melhor forma de prevenção. Com isso, eu gostaria de apresentar a nossa equipe, que é responsável por todo esse trabalho aí que eu mostrei para vocês, e eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e sigo à disposição para perguntas. Obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Gustavo, pela excelente apresentação. Tá? Agora iniciamos a nossa interação. Tá? Já temos várias perguntas.
Tá? Então, eu começo pela pergunta da Paula Giacomini. Tá? Pode ser tanto para o Dr. Gustavo como para o Dr. Paulo. Tá? Qual a principal barreira entre um plano de biosseguridade efetivo e sua implementação na prática? Bom, um programa de biossegurança, ele tem que ser um programa completo. Não existe um programa de biossegurança efetivo e um que é feito no papel e um que vai para a granja, ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quando nós falamos num programa, um plano de biossegurança, nós estamos abrangendo a identificação de tudo aquilo que tem probabilidade de vir a causar um determinado problema. E a partir dessa identificação é que nós vamos estabelecer todos os controles. O grande problema que existe, e aí eu digo isso de uma forma bem particular, é que nós temos bem estruturado no papel bons programas de biossegurança. Mas, na prática, por questões comerciais, por outras questões que envolvem as empresas, econômicas até, esses programas não são aplicados de forma como deveria. Portanto, quando nós falamos de um programa efetivo e um programa que na prática pode ser aplicado, nós estamos distorcendo o conceito de faça corretamente aquilo que tem que ser feito. Isso, eu complementaria colocando aí a importância de ter pessoas aí responsáveis, né, por implementar a biossegurança, no caso de um sistema, por exemplo, que você tem várias granjas, né, quem sabe pensar numa pessoa responsável, e intensidade de treinamento e auditoria. Isso eu acho que são os dois, são aí os pontos de ligação para que seja executado um bom plano. Ok, muito obrigado. Professor Paulo, uma pergunta aqui. Leial Gamesuma. Ele pergunta que parâmetros de exigência têm os diferentes mercados em relação à salmonelose. Bom, salmonelose hoje se tornou um tema onde países que não têm rigor na sua legislação interna pede para um país como o Brasil os mesmos parâmetros de países muito exigentes. Por exemplo, eu quero importar carne de frango, mas eu quero os mesmos parâmetros que existem na Europa ou no Japão ou outros. Então, salmonela virou uma questão de uma exigência de salmonela zero em produtos, né? Quer dizer, aqueles parâmetros internos de tantas salmonelas por milímetro cúbico de carcaça, gramas de carcaça, isso no papel funciona, mas na hora que bate isso lá, é diferente. E a gente tem que entender que salmonela adquiriu genes de virulência com capacidades extraordinárias, capacidade extraordinária de penetração dentro da carne por migração. Então, vem vários trabalhos mostrando essas condições. Portanto, quando a gente fala em salmonela, nós estamos falando de cadeia, o compromisso da cadeia, desde a reprodutora, passando pelo incubatório, fábrica de ração e indústria de processamento. E é importante a gente entender que não adianta nós entrarmos com um frango dentro de um abatedouro com uma carga microbiana muito alta. O abatedouro não vai fazer milagre. Portanto, quando nós trabalhamos no sentido de entregar um produto com baixa contaminação, baixa concentração de agentes para o abatedouro, fica muito mais fácil nós mantermos os parâmetros de exigência para o mundo inteiro. E o Brasil dá aula disso, né? Nós vivemos um país onde o nosso sistema de produção ele é muito atento, principalmente na fase final, onde as boas práticas elas são muito bem executadas. Ok. Então tem uma pergunta aqui bem interessante, tá, relacionada à fábrica de ração, do Henrique, do Bruno e da Paula. Tá, acredito que seja para o Dr. Gustavo.
Tá? Tendo em vista que a fábrica acaba sendo um gargalo, que o aumento de demanda pode ser um risco, tá? Quais são as oportunidades que nós temos de trabalho nessas fábricas? E se o processo térmico utilizado em fábrica de ração, tá? Acredito que através dos processos de pelletização, eles inativariam esses riscos de vírus que foi comentado durante a apresentação? Excelente pergunta. Bom, tem sim, claro, a fábrica é um ponto que eu acabei não comentando, mas a gente tem também auditorias na fábrica, vamos dizer, o agente ele vai usar ali a ração para entrar de forma, a granja pode ter tudo aquilo ali que a gente comentou fechado, mas a ração contaminada ela vai acabar levando o agente. Na fábrica a gente tem aí procedimentos de fluxo de caminhões, de entrada de suprimentos, saída de suprimentos, a própria questão das pessoas também, então tem procedimentos de biossegurança na fábrica que também devem ser seguidos, que vão evitar bastante essa contaminação. Por exemplo, ali onde é despejado o grão, né, você tem uma proteção ali para não ter esse derramamento e contato com o pneu. Enfim, tem vários pontos ali que a gente audita também. No caso do tratamento térmico, o tratamento químico, né, é muito utilizado na avicultura, né, o tratamento químico, o térmico, eu acho que tem um custo mais elevado. É uma alternativa, sim. Eu até compartilho com vocês conversas que a gente tem aqui, considerando uma empresa de genética, se caso a gente tiver um país contaminado por algum vírus desse que a gente estava comentando, né, a gente teria que implementar aí, principalmente nas nossas granjas principais, né, no topo da pirâmide, esse tratamento aí da ração para ter essa prevenção. Mas a pelletização, eu não tenho certeza da temperatura que chega, ou se isso aí seria um processo que automaticamente inativaria esse tipo de vírus. Mas eu acredito que sim, a maioria dos vírus, eles têm pouca resistência à temperatura. Então, a gente vê aí, por exemplo, o sistema de secagem de caminhões, né? Você tendo aí 70 graus a 20 minutos, você inativa, isso já está provado para PIRS, para PED, se inativa o vírus. Agora, peste suína africana, por exemplo, eu não tenho certeza, eu acredito que é um vírus que tem uma resistência aí quando na presença de matéria orgânica. Bom, então, fábrica de ração, sim, é um ponto que deve ser auditado também, mas tem todo esse gargalo aí da questão do tratamento com a ração que a gente deve fazer, tá? E tem custo envolvido nisso, né? Então, eu acho que as granjas que têm maior poder de disseminação de um agente para outras comerciais são as mais de eleição para fazer esse tipo de procedimento. Ok, obrigado. Professor Paulo, tenho mais uma pergunta aqui. Que enfermidades ou foco de infecção pode adentrar em uma granja avícola através do telefone celular? Bom, o telefone celular, na maioria das vezes, ele não, em momento algum, ele sofre algum processo de desinfecção. A mão, o óleo que nós temos no corpo, na mão, isso vai impregnando e formando uma série de condições para a sobrevivência de uma série de bactérias, por exemplo, né? Como é o caso das salmonelas. E se esse telefone ele foi usado em uma granja e no mesmo dia ou no dia seguinte foi usado em outra, ele pode levar uma infinidade de agentes circulantes, né? Como os micoplasmas, por exemplo, como as salmonelas, e vírus também, vírus resistentes aos ambientes, né? Portanto, o telefone celular, ele hoje, na minha visão de sanitarista, ele constitui um perigo exatamente por não ter uma forma de nós garantirmos que ele está adentrando, e ele é essencial muitas vezes dentro de uma unidade de produção, porque através do celular nós temos aí aplicativos que nos dão informações de interações como programas de vacina, produtividade, ou até mesmo, né,
as fotos que são enviadas de outras empresas que esses aplicativos nos mostram aí, limpeza, desinfecção, as auditorias, muitas vezes os técnicos têm acesso, né? Então, é essencial, mas nós precisamos de ter cautela em carregar esse equipamento de forma indiscriminada para dentro das granjas. Obrigada, professor. E temos mais uma pergunta bem interessante aqui. Doutor Gustavo, com base nos dados apresentados sobre o impacto do micoplasma e o pneumonia, quais estratégias tomar para o controle ou erradicação desse patógeno nas granjas brasileiras? Vamos lá. O controle, a gente sabe, né, que a gente abriu uma caixa de ferramenta para controlar a micoplasma, a gente vai sacar dali de dentro o antibiótico e vai sacar a vacina, né? E mesmo assim a gente não vai chegar aí numa efetividade de controle igual a gente teria, por exemplo, com o circovírus, né? A gente vacinou, a gente, como diz o termo no sul, tira com a mão, né? Então, micoplasma é complexo, é um agente que tem uma dinâmica de infecção complexa, tempo de excreção muito longo, isso dificulta muito esse controle. Então, o trabalho, né, no caso desse controle, tem que vir desde as leitoas de reposição, da aclimatação dessas leitoas, aclimatação dessas leitoas, o processo de medicação que essas leitoas se essas leitoas estão vindo de origem negativa, estão vindo de origem positiva, o que elas vão ter disposição ali na chegada dessa granja. A gente tem diversos cenários, né, que você tem que estudar cada cenário para você conseguir cercar esse ciclo e fazer aí um controle como um todo. No caso de erradicação, existem programas aí, várias publicações de programas com sucesso, né, de erradicação, mas o grande ponto aí do sucesso, aí falando de UPLs, né, as UPLs que desmamam fora, né, os leitões, tem creche fora, são as de eleição para fazer esse tipo de erradicação, e é possível, tá, para micoplasma, porém, a grande questão é a taxa de sucesso, né. As granjas aí, elas ficam em torno de 1 ano, 2 anos, livres, e se ela está num local, numa localização, igual o professor colocou, que é muito importante, que tem uma densidade alta, ela vai acabar se contaminando, tá? Então, se você vai fazer erradicação ou não, essa tomada de decisão tem que levar vários fatores, e inclusive esse de uma recontaminação tem que ser levado em consideração. Eu acho que seria isso. Ok, muito obrigado. É extremamente complexo esses programas de erradicação, tá? Mas quando bem conduzidos eles são efetivos, né? São efetivos. No caso do micoplasma é possível, né? A APP ainda existem muitas divergências, né? Mas micoplasma, se você tem fechamento da granja, você tem uma exposição feita de forma massal de todos os animais ao mesmo tempo, tem um protocolo para isso, né? A questão do uso de medicamento logo depois, que aí você depois tem o tempo de fechamento e o tempo de introdução novamente aí, de animais, né? Então, o último a se contaminar tem que ser aquele último que parou de excretar para você ter a erradicação, tá? Perfeito, muito obrigado. Vamos lá para mais uma pergunta. Professor Paulo, a Isabela Lourenço perguntou: qual a sua percepção sobre o impacto dos intervalos sanitários inadequados dentro de um programa de biosseguridade? E a segunda pergunta, que vem em continuidade, é: a dupla água e sabão ainda é a nossa melhor ferramenta? Bom, o intervalo entre lotes é uma arma poderosíssima que nós temos, principalmente para aqueles agentes que dependem do hospedeiro. Quando nós falamos aí de coriza, falamos de micoplasmas, isso é muito importante, porque são agentes de uma sobrevivência muito pequena, sem o hospedeiro. Agora, não adianta nada nós fazermos um vazio sanitário sem aplicar algumas medidas, porque quando você tira as aves, automaticamente você faz com que muitos das pragas que nós temos, elas vão para fora
da unidade. Quando você volta com as aves, elas voltam para dentro da unidade, né? Então, o vazio sanitário, ele tem que vir acompanhado de uma série de procedimentos que, muitas vezes, passam aí, no caso de frango, por exemplo, por alguns procedimentos de limpeza, desinfecção, e hoje tem muita discussão sobre isso, né? A limpeza seca, limpeza úmida, fermentação, não fermentação, uso de cal, uso sem cal, cobrir, não cobrir, quer dizer, é um assunto extremamente complexo, mas quando nós falamos de limpeza onde você precisa remover a matéria orgânica, porque se você não remove a matéria orgânica, o acessório que você vai utilizar posteriormente não vai ter efeito, porque a água e o sabão vão remover quase a totalidade. Tem trabalhos que mostram aí 99% da remoção da matéria orgânica e dos agentes, né, de alguns agentes que são mais sensíveis. E o desinfetante, no caso, entra aí como um coadjuvante para abrir a cortina e fazer a reverência, né? Então, a limpeza seca, a limpeza úmida e a desinfecção tem que ter um protocolo de passo a passo em que nós possamos, no final, conseguir o sucesso de eliminação de grande parte da contaminação desse ambiente. Muito bem, muito obrigada, professor. Paulo, se me permite, Ana, também, só para complementar aquela resposta sobre a erradicação, que eu acho que são 2 pontos importantes que eu acabei não comentando. A gente vê nos estudos que 1 ano de uma granja erradicada, por 1 ano, ela já se paga, tá? Por ela estar livre comparada com a granja positiva. Então, o custo de erradicação, ele se paga em torno de 1 ano, 1 ano e meio, ele já se paga. Ou seja, se você se manter livre por 1 ano, 2 anos, você já paga todo o investimento. E outra questão que é importante colocar para a realidade brasileira é que existem várias variantes de micoplasma. Então, se sua granja é positiva e você fala, minha granja tem tudo, pode deixar a porteira aberta que não tem problema. Além da gente ter agentes que são exóticos ao país, que pode entrar e essa granja vai ser a primeira a se contaminar, tem agentes que são endêmicos que existem cepas diferentes. Então, o micoplasma é um deles. A gente tem visto aí vários estudos mostrando o tanto de variantes que tem. Então, se você tem uma granja que possui poucas variantes, ou 1, 2, o prejuízo que ela vai te dar vai ser menor do que se você tiver mais. Tá? Perfeito. Ou seja, o recado foi dado. Quem ainda é livre, biosseguridade. Isso aí. Pessoal, a nossa discussão está ótima, tá? Porém nós temos um limite de tempo. Então as perguntas, temos várias perguntas ainda aqui. As que não puderam ser respondidas, nós vamos encaminhar para o Dr. Paulo, para o Dr. Gustavo, para que chegue essa resposta até vocês. Então, para nós fazermos o nosso fechamento, eu só queria deixar algumas observações que foram levantadas nesse primeiro módulo. Primeiro, fazer o que se diz que faz, em termos de biosseguridade. Fazer todo dia, fazer o básico bem feito e treinar pessoas. Vejam que com 4 ações, são pequenas ações que vão nos dar grandes mudanças. Então, utilizo essas palavras do professor Paulo para fazer o nosso encerramento e acho que fechamos com chave de ouro esse primeiro módulo. Então, agradeço a participação de vocês pelas excelentes informações. Ana? Agradeço ao professor Paulo Lourenço, agradeço ao Gustavo Simão, agradeço a todas as pessoas que fizeram esse evento acontecer, todas as pessoas que estão aqui nos bastidores também, a todos vocês que estão participando, que abriram a mão de um tempo do trabalho com suas famílias para estarem aqui com a gente. Então, é com muito carinho que a gente faz retribui esse carinho que vocês estão fazendo com a gente. Então, a gente dá por encerrado o módulo 1, a gente se encontra no módulo 2 desse webinar de biosseguridade, de 18 de agosto, às 18 horas, e a gente abordará nesse módulo aspectos epidemiológicos de biosseguridade. Então, por favor, sigam a gente nas redes sociais, que a gente vai
atualizando com informações. Então, muito obrigada novamente e a gente espera vocês até o próximo módulo. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau.